Olá, uma boa noite para você que nos acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram, na live do jornalista Arlindo Júnior. E o nosso papo de hoje é com o cantor, ator Daniel Del Sarto. Eu quero convidar você para participar com a gente, deixar a sua mensagem, interagir com a gente aqui no Instagram. Desde já agradecendo a você que está entrando aqui na nossa rede social para poder participar desse bate-papo com a gente. Vamos falar um pouquinho, né, da carreira, da trajetória também profissional do Daniel Del Sarto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Arlindo. Tudo bem? Agradecendo aí a você por atender esse convite para bater esse papo com a gente na noite dessa segunda-feira. Maravilha. Fiquei preocupado contigo aí, não te vi online aqui. Falei, pô, será que aconteceu alguma coisa? Hoje, na verdade, a gente está fazendo live em dose dupla. Tinha uma live antes, uma live depois, Que né? Então legal. a gente está, na verdade, aproveitando esse momento, né, de pandemia, de isolamento social, para poder, na verdade, levar um pouco mais de informação, levar mensagens positivas, né, para quem está, na verdade, do outro lado acompanhando a gente. Eu quero até começar o nosso papo, antes de a gente falar um pouquinho da sua carreira, trajetória. Como é que está sendo, né, para você lidar com esse momento, né, tão delicado de pandemia, tendo em vista que a classe artística tem se reinventado, né? É preciso se reinventar nesse momento. Eu sei que você, além do trabalho de ator, né, tem um trabalho já há bastante tempo na música e acho que isso tem contribuído muito, né, nesse momento. Mas eu queria ouvir o que você tem feito para driblar esse momento. Cara, é um momento muito sensível, delicado, né? Para todos da cultura, todos nós, principalmente nós que dependemos do palco, do teatro, dos shows. Eu vinha fazendo shows, tinha shows marcados em Goiânia, tinha shows marcados, tinha coisa marcada na Argentina, tinha filme marcado em Curitiba. E, obviamente, em algum momento a gente vai fazer, a gente vai realizar essas coisas, mas não sabemos quando. E os compromissos, as obrigações não param, né? Não acompanham essa pandemia, não se pausam. Então, assim, é um momento delicado para todo mundo, acho que de solidariedade. E, por outro lado, tô tirando um proveito muito legal. Acho que muitas pessoas estão passando por isso, uma reconexão com a minha criação, com a composição. Então, assim, estou fazendo já um disco há algum tempo e agora, então, o disco vai acabar, vai ser finalizado. Até criei um projeto no Kikante para isso, porque é um momento totalmente sem nenhum ganho de nada, né? Toda a agenda profissional parada, cancelada. Então, as pessoas estão podendo ajudar quando eu faço as lives inclusive, quem estiver aqui assistindo, quiser depois ir lá no meu perfil, procurar por Daniel Del Sarto no Kikante. É uma vaquinha virtual, né? Para quem não conhece. Você escolhe uma recompensa para você receber algo em troca, um CD, um show, alguma coisa, e você contribui para o trabalho. Então, eu estou compondo muito, escrevendo muito, e até aconteceram algumas coisas bem legais. Eu fiz uma parceria com a Roberta Miranda totalmente desprogramada e acidental, ou intencional, mas do meu lado ela mandou um vídeo para os artistas cantarmos com ela o refrão, né? Te abraço com a música. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer já essa canção, é muito legal. E aí aquilo me bateu muito, muito forte, muito profundamente. E eu escrevi um rap, gravei o rap, montei aqui um pedaço na música dela para caber o rap. E depois falei, olha, desculpa a ousadia, mandei para vocês aí, para vocês me dizerem o que vocês acham. Quiser usar, quiser chamar alguém para cantar o rap, quiser só... Eu espero que vocês curtam. E aí ela ficou super feliz, super empolgada com aquilo. Viramos parceiros na música. E eu tô lá na gravação com ela, fazendo esse rap que eu gravei aqui no estúdio. Ainda bem que eu tenho também uma estrutura pequena aqui em casa, mas o estúdio onde eu posso gravar e fazer as lives e fazer também as coisas do disco, né? Então foi bacana por esse lado. E o Te Abraço com a Música fala muito disso, né? De um abraço, abraço de perto, abraço virtual, abraço por mensagem, abraço musical, empoderador. E é preciso sim partir para o abraço, entendimento, evoluir, enfim. Positividade, coletividade, pensar no bem maior, essa é a melhor verdade. É agora sim, é a hora é já. Tamo junto nessa soma, simbora se abraçar. Sente o abraço, se purifica e dança. Acredita sem medo e alimenta a esperança. Deus, Maomé, Jesus, Alá e Buda, todas as cores, todas as culturas juntas. É, todo afeto tem espaço,
bom desafio nunca é fácil, mas reinventa, renova, confia e comprova. É juntos que a gente vence, encontra a cura e a resposta. E esse foi o rap que eu fiz. Então, acho que a coisa da composição e desse contato que a gente tem, né, das lives, por mais que seja difícil se habituar, e a gente sinta falta, estão me salvando por hora. É uma Pelo menos a mensagem alma, né? positiva, né? É uma mensagem positiva para mexer realmente com quem está do outro lado, né? E acho que o momento é esse, é de se pensar realmente positivo e de se colocar no lugar do outro, né? A gente tem Sim, discutido muito isso no dia a dia. Na sexta-feira eu conversava com a Carla Vise sobre isso e ela é uma pessoa muito espiritualizada e ela falava disso, que esse é o momento também de você levar a boa nova, né, para quem está do outro lado também, assistindo, interagindo, conversando com a gente, porque as pessoas não aguentam mais ouvir notícias negativas, né? Então a gente precisa, na verdade, ter acesso a pessoas que levem, pelo menos, para o próximo uma mensagem de amor, né? E você, isso está muito, né, presente nas suas músicas também. Você é um artista bastante versátil, a gente que acompanha, né, a carreira e quem está assistindo a ah, gente também, né, peço a você que está ouvindo a gente, assistindo, pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta também para o Daniel. Você, desde os 11 anos, já envolvido, né, com essa questão da música, tocando violão, e depois vieram aí as composições. Fala um pouquinho para a gente dessa história. Como começou? com certeza. Aproveitar que você falou dos recados, a Preta Maria Cristina entrou aqui, que está sempre me acompanhando, pedindo para mandar um beijo, com o maior prazer. Preta Maria Cristina, um beijo para você. Professor Carlos Vivas, Roberto Birindelli, grande ator, grande amigo também, está por aqui. Clauzinha, 2016, está sempre junto também. Drey Menezes pedindo para mandar um salve para o Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul, adoro. Inclusive, um dos sotaques que eu faço melhor, eu passo por um gaúcho facilmente. Meus amigos gaúchos adoram. E Lucimar Roberto, mas aí, respondendo então a tua pergunta, que até agora, depois de mandar um monte de beijo, desculpa, você falou que eu estou envolvido com a música desde muito jovem, Desde né? os 11 anos, né? Exatamente. Na verdade, a minha primeiro contato, minha primeira opção, a minha inclinação para a arte, para a carreira artística, foi a música. Porque isso sempre falou muito, muito forte dentro de mim e muito essa coisa do que depois eu vim entender como o performer, né? O cara que canta ao vivo, que o Lenine chama de cantautor, que é o cara que escreve e canta suas músicas e também a música de outros que tem a ver com a mensagem que a gente quer passar, né? Então, do inglês o performer, o cara que está no palco, cantando, envolvendo, e eu tenho essa característica realmente que você citou, principalmente nos shows, e tenho tentado trazer para as lives de positividade, de botar energia para cima, e isso me ajuda muito também. Às vezes a gente está para baixo para caramba e vai começar, e aí já começa a cantar, já começa a falar: vamos embora, vamos, energia positiva, pensar em coisa boa, construir, não sei o quê, e aquilo já te dá uma ajuda. E desde novo eu tinha essa ideia de cantar para as pessoas. Tanto que aos 16 anos, né, depois aí de 5 anos de aula de violão e um pouco de noção de canto, eu comecei a tocar nas noites da Tijuca, no Rio de Janeiro. E vem desde então. E a coisa do ator veio por causa do Confissões de Adolescente, um musical, uma peça de teatro, que também tinha música. A direção do adorável e o grandioso Domingos Oliveira. E eu entrei na peça para viajar ao Brasil com 4 atrizes. Quando eu entrei aí já era um novo elenco. Eu vim substituindo o Alexandre Vaz, um grande músico, um diretor musical da peça. E aí entrou Débora Seco, Maria Ribeiro, Carolina Dickmann e a Fernanda Padawi, que já fazia. E aí o teatro totalmente me contagiou, me contaminou positivamente. E eu conheci o universo do Domingos Oliveira, Washington Salvador também entrando aqui. Abração, bem-vindo, Washington. Laura Silva. Um beijo para Campo Grande, com o maior prazer, para o Ceará também. E assim, Arlindo, eu fui tocando a coisa e vi que o teatro ia me ajudar muito, ia me ensinar muito, né? Porque o teatro, eu acho que é o local sagrado, né? Da O arte. primeiro, o primeiro espetáculo seu no teatral foi Confissões de Foi o Adolescente? Confissões, que eu fiz como músico ainda, né? Porque eu Sim. fazia harmonia funcional, curso de harmonia funcional aqui no Rio. E aí tinha um mural lá procurando um menino que pudesse viajar ao Brasil e só tocasse e cantasse. Eu falei, pô, sou eu, que eu sempre adorei viajar. E aí fiz os testes lá com o Domingos Oliveira, conheci aquele mestre. E na época que ele cuidava do Teatro Planetário da Gávea aqui no Rio. Não sei Sim, se você teve a oportunidade de estar lá, né? sim.
grande, que ele chamava carinhosamente de Redondo, que é um teatro de arena. E ele fez todas as obras dele ali. Foi uma época maravilhosa, onde eu pude ter contato com o teatro e entender que eu era um homem de teatro sem saber. E aí fui procurar estudar, me formei na Cal, fiz 5 anos e me formei como ator tardiamente, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista... Não tardiamente, na hora certa, mas não foi a minha primeira opção, né? Porque eu tenho colegas que desde quando eu resolvi que eu ia fazer música, que resolveram que seriam atores. Mas a minha procura primeiro foi pela música e depois eu entendi que a arte dramática era importante também e ia me ajudar muito. Então, essa sua participação, né, no espetáculo, a sua entrada no Confissões, ela foi o pontapé inicial também e te deu essa oportunidade de participar do seriado do Sandy Júnior? Foi depois do espetáculo? Foi muito depois, muito Foi, depois. foi muito depois? Foi necessário muito investimento e procura ainda, porque o Confissões aconteceu quando eu fiz o Confissões. Eu não tinha formação de ator, aprendi muito com o Domingos Oliveira, aprendi muito nos palcos, né, do Brasil inteiro, o Canecão, o Teatro Castro Alves, os maiores teatros do Brasil. Nós passamos com a peça porque era uma peça de sucesso, então tive essa honra de entrar numa peça de muito sucesso e passar no teste ali com outros 120 garotos que eles estavam testando. Isso me deu uma cancha muito boa, eu já tinha cancha de palco, mas não do teatro. Então, observando as meninas, eu estava mais na peça como um músico. E aí eu falei, bom, eu preciso estudar isso. Quando a peça terminou, 4 anos de cartaz, de temporada, quando a peça terminou essa fase, aí eu fui para a Cal, fiz a Cal aqui no Rio de Janeiro, uma escola de formação de ator. Sim. E aí, depois da Cal, eu fiz um espetáculo, outro espetáculo no teatro, primeira direção do Diogo Vilela, com a Glória Menezes, uma peça que chamava A Jornada de um Poema. E aí eu fiz A Jornada de um Poema. Depois disso eu fiz um musical do Chico Buarque e do Edu Lobo, que foi uma grande produção brasileira chamada Cambaio, direção musical do Lenine. E por conta do Cambaio, você veja, né, quase 10 anos depois aí do Confissões de Adolescente, e aí eu finalmente fui procurado pela Rede Globo, na verdade pelo Paulinho Silvestrini, porque ele estava procurando um menino para entrar no Sandy Júnior, porque o Paulinho Vilhena ia sair para fazer uma novela das 6, e ele testou, eu não sabia de nada, porque eu estava muito fora, entendeu, Arlindo, desse ambiente. Eu não tinha ninguém da família, não tinha amigos, eu estava muito fora desse ambiente, né? Eu não tinha conhecimento do que acontecia na Globo, teste para quê, o que estava sendo produzido. Então me telefonaram e falaram, poxa, olha, viram sua peça, Cambaio, e a gente está fazendo uns testes e você pode vir à Globo conversar com o diretor Paulinho Silvestrini. Eu nem sabia quem era o Paulinho Silvestrini, sabia que tinha o seriado Sandy Júnior porque era um sucesso, e jamais imaginei que eu estava sendo testado para fazer o Namorado da Sandy. Jamais imaginei. Mas foi o pontapé inicial na televisão. Foi, aí sim, aí foi uma grande exposição, porque era um sucesso incrível, né? Então, assim, era uma época que o primeiro episódio foi ao ar e eu me tornei instantaneamente conhecido em todos os lugares onde eu andava, assim, porque era uma audiência muito grande. Então, e muitas revistas publicaram aquilo. Era uma época diferente, né, Lindo? De que, assim, a gente tinha muito mais concentração na televisão. Então, você fazia um trabalho e aquilo era uma coisa gigantesca, né? Porque tinha Dá uma visibilidade, né? Dá uma muita visibilidade. visibilidade. Não tinha internet tão forte. Então, isso me projetou para ficar conhecido. E logo em seguida eu fiz outras 2 novelas, né? Não emendando diretamente, mas com intervalo de 1 ano e pouco, 2 anos. Desejo de Mulher, logo em seguida. Isso na E Globo, Desejo de Mulher isso na na Globo. Globo, né? Isso na Globo. E E depois depois uma Kubanacan. novela na Manchete. Foi Não, na Manchete? Manchete eu não trabalhei. Aí Não. eu fiquei na Globo durante 13 anos, porque Hum. aí quer dizer, não sempre contratado, mas Kubanacan foi a primeira novela do Lombardi que eu fiz, 2004. E aí, 2004, 2005, fiquei nessa novela. Depois eu fiquei trabalhando com a música, produzindo o primeiro CD. E então a turma do Didi estava procurando renovar o elenco. E também a Malhação, estava a Marjorie Este Ano na Malhação, Sim, com sim. aquele grupo. Eu entrei para fazer uma participação na Malhação, para ser o empresário da Marjorie Este Ano. E durante um mês foi muito legal. E junto disso também participando da turma do Didi. E aí rolou uma sintonia muito legal com o Renato Aragão e com todo mundo. Está entrando aqui agora a Baixinha do Sarto, a Brenda, que é uma grande fã, uma grande querida, está sempre junto. Beijo para você. E o Washington também, ele adora Kubanacan e Guerra e Paz, falando aqui.
citando aqui as novelas. Então Deixa foi eu isso. agradecer E a daí, Aline Araújo. Tem aqui a Aline Araújo, que também está participando com a gente. que Também legal. o Flávio Andrade, que é produtor, inclusive produtor do Swing Simpatia, e também do cantor Elimar Santos está aqui com a gente. Que legal, produtor Flávio Andrade, bem-vindo. Estou vendo aqui Cauã também, que legal, bacana. Isso, John Lima também, a Drica Manuela. Agradecer a vocês que estão entrando aqui e interagindo com a gente. Mas você, depois que fez lá essas participações, né, e você entrou nessas, não só na turma do Didi, como teve Malhação, Aham. e depois você teve uma transição para Record, foi isso? Você foi para. Exatamente. A turma do Didi eu fiquei durante 7 anos na turma do Didi. Muito tempo lá, né? E é bastante tempo, foi ótimo, porque durante esse período da turma do Didi eu pude fazer muito teatro, fiz 3 peças diferentes viajando pelo Brasil, porque no Didi a gente gravava 2 vezes por semana apenas, e só durante a semana. Então eu continuava viajando com show, pude fazer teatro, foi muito legal, fiz um longa-metragem também, longa-metragem que foi para o Festival de Cinema Brasileiro em Nova York, o diretor da época o Guto Franco, filho do Moacir Franco, ele me liberou para representar o filme no festival em Nova York, foi muito legal. E aí acabou a turma do Didi. A gente teve notícia que ela ia terminar no final de 2012. E eu já estava numa conversa com o Lombardi, porque eu sou muito inquieto, né? Nós somos, né, Arlindo? A gente é muito Uhum. inquieto. É E então verdade. eu estava muito feliz, estava muito grato de estar ali trabalhando com o Renato Aragão, com a turma do Didi, de estar contratado. A gente sabe que a carreira é tão difícil de a gente conseguir estar empregado e tudo. Mas tinha um lado meu muito angustiado, porque eu queria também estar fazendo novela, eu queria também estar fazendo seriado, porque a linguagem da turma do Didi era deliciosa, mas a gente sempre quer mais daquilo que a gente não tem naquele momento, né? Então eu estava super feliz de estar lá, era muito legal e tudo, mas eu queria fazer novela, eu queria fazer personagem, queria me desafiar como ator, porque lá na turma era meio que o personagem era o Daniel, um músico, e era uma coisa mais leve do ponto de vista de não mais fácil de fazer do que uma novela, porque tinha muitos desafios, mas eu queria desafios diferentes. E aí eu estava já me correspondendo com o Lombardi por e-mail, que a gente já tinha trabalhado junto, eu consegui o e-mail dele, ele escreveu para eu fazer o Guerra e Paz ainda na Globo, eu fiz essa participação, foi muito legal. O personagem do Eric Johnson estuprava o meu personagem na prisão, foi bem difícil esse trabalho, e fui elogiado lá dentro, porque era uma cena super difícil, nem pôde ir ao ar, porque foi muito forte. Mas aí, nesse momento que acaba o Didi, o universo me presenteou, o Lombardi estava indo para a Record, eu não sabia de nada, e ele me escreve um e-mail. Ele fala: olha, eu estou escrevendo um personagem pensando em você, mas você não vai ter o personagem só por causa disso. Você vai ter que lutar pelo personagem, porque é uma emissora nova e o Avancini, que é o diretor, então eu não quero impor você na novela, eu quero que você ganhe o personagem pelo seu próprio mérito. E eu falei: não, com certeza, estou disponível, vamos fazer teste. Aí fizemos o primeiro teste, eu ainda estava contratado da Globo, mas já sabia que ia terminar o contrato. Eles foram à minha casa, a gente gravou um vídeo, depois fizemos um teste presencial lá na Record, quando já tinha acabado o contrato, e aí ganhei o papel e foi uma delícia o Anjo, foi um dos personagens, acho que o personagem mais incrível que fiz na televisão, porque eu tive que emagrecer pra caramba, eu sempre fui magro, mas o Lombardi tem aquela coisa, né, do sem camisa, e eu queria estar bem. Eu falei: Lombardi, o que você quer pro personagem? Ele me indicou o Ed, que é um grande treinador lá de São Paulo, muito legal. E o Ed, eu estava fazendo teatro em São Paulo de quinta a domingo, então o Ed me encontrava lá, me passava as séries, eu fazia um pouco ele, fazia aqui em casa. Então me dediquei demais, e também à dança, porque o personagem ele tinha uma coisa de querer ser o Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite. Ele achava que ele era o John Travolta. Então tive cenas memoráveis, tanto do vício em cocaína, que foram muito difíceis, tanto de me prostituir, né? O personagem se prostituía, o Anjo, a baixinha tá aqui falando, o Anjo é muito maravilhoso, era o Anjo, esse personagem. Novela que está sendo reprisada no Chile. Então, Arlindo, eu estou recebendo muita mensagem do pessoal do Chile e em espanhol, e é interessante que o meu trabalho novo do disco tem muitas músicas em espanhol. Eu adoro cantar em espanhol. Então está sendo muito legal essa conexão com o pessoal. Pecado Mortal está sendo transmitido lá. Exatamente, Pecado Mortal está sendo transmitido na TV Exibido. Mais, no Chile. E aí muita gente comentando, vindo aqui até o meu Instagram, que é ótimo, né, da gente poder estar conectado. O doutor André Eduardo aqui comentando. O Magno Talentino também mandou uma mãozinha. A Bianca É também. verdade.
Agora, você, depois de Pecado Mortal, você, quem acompanha seu trabalho, né, sabe que um dos personagens também que chamou bastante atenção na sua carreira foi, na verdade, eu posso dizer Maurício. que um vilão, né, o malvado Maurício, na verdade, de cúmplice de um resgate, novela inclusive do SBT. Se Maravilhoso não me engano, personagem. você chegou a contracenar com. Essa novela teve a participação também do Miguel Nader nela. Sim, grande Miguel Nader, Sim. poxa, grande Miguel ator, conversou grande com a artista. gente tem uma semana aqui, bateu um super papo também. Miguel E é estava maravilhoso. sendo reprisado agora, né? Exatamente, tá? Eu acho que está sendo reprisada, Está sendo inclusive, está reprisada. sendo reprisada. E foi muito legal. Eu entrei já no final do processo. O Miguel já estava desde o começo e outros colegas. Foi muito bacana porque eu estava fazendo shows, não tinha conhecimento da novela, porque é um público. Eu não tinha filhos na época, não tenho ainda. Então eu não estava por dentro, eu não conhecia, para você ter uma ideia do absurdo, eu não sabia nem quem era a Larissa Manoela. E aí me telefonou a produtora, me telefonou a produtora O de André dizendo aqui, elenco minha filha adora essa da. novela. É, exatamente. Não, a novela é um O sucesso. E público a Larissa, infantil adora a novela, né? Por causa da Larissa Manoela. exatamente. E a Baixinha tinha até perguntado aqui se eu quero voltar a fazer novela. Com certeza, depois da pandemia, inclusive antes, se estivessem gravando agora com segurança, eu já estava afim de fazer novela. Adoro fazer novela. E ela está citando aqui a cena da igreja, porque realmente o Maurício, como você falou, era um grande vilão. Então foi maravilhoso de fazer, porque eu podia brincar com essa coisa do bonzinho, do pastor. E na verdade ele era um grande cachorrão, um grande vilão mesmo. E nessa cena da igreja que a Baixinha aqui citou, ele se revela, é uma cena muito forte. Algumas pessoas escreveram algumas coisas, poxa, parecia que você estava tomado por uma energia horrorosa e tal. Eu falei, foi uma cena difícil, mas tinha que ser feito daquele jeito. Daniel, existe uma diferença, assim, como é que é para você, ator, né, que está numa emissora e vai para outra fazer um outro tipo de trabalho? É, como é que é para você isso? Existe uma diferença muito grande ou o artista, o ator, ele se acostuma realmente com os trabalhos, elenco? Como é que é isso? Porque você, eu até era para falar no início do papo, você é paulistano, mas parece que adotou o Rio, né? O Rio de Janeiro. Eu vi A muito sua... jovem, né? Eu E aí nasci na você capital e vi muito nasceu na jovem. capital, em São Paulo, né? Exatamente, só que eu vim para o Rio com 5 anos. E aí, então, acabei que, assim, o meu sotaque e tudo isso ficou essa mistura. Quer dizer, ficou um sotaque totalmente carioca. Mas eu sou paulistano, sim, você está coberto de razão. Isso, e você, para o artista é complicado? Como é que é essa coisa da ponte aérea e também de produção? Porque assim, você atuou na Globo, você atuou na Record e foi atuar, né, no SBT em São Paulo. Tem artistas que comentam que a diferença é enorme, né? Até mesmo no trabalho, né? Aham. Elenco, produção, como é que é isso? Tem muita diferença, sim. Eu acho que é um pouco, né, dei um chute aqui, desculpa. Eu acho que é muito, é um pouco como quando você está com uma peça e você muda de teatro. Então você está, por exemplo, em cartaz em São Paulo, você tem uma relação com o teatro, o espaço físico, os funcionários, aquela equipe, e aí você vai para Fortaleza, é uma outra história. E as emissoras, elas são organismos grandes, né? Então, assim, a gente sabe que a Rede Globo é uma novela que é uma emissora que faz novela, que faz teledramaturgia desde o seu início. Então a experiência é inegável nisso e a maneira que eles têm de lidar com isso, a quantidade de produção mudou muito também, né, com os novos tempos por causa da internet. Mas na época que eu estava lá, era uma coisa extremamente organizada, extremamente aparelhada, muitos funcionários para cuidar de tudo. Então a coisa ela vai que nem uma orquestra mesmo, de uma forma incrível, né? Então uma produção muito grande, uma coisa de uma grande emissora. A Record também é uma grande emissora, mas ela não pode ser comparada à estrutura que a Globo tem de vir fazendo novela há muitos anos. Isso eu não estou Sim. julgando, falando mal de uma nem de outra, mas assim, é uma diferença de tamanho de experiência. E o SBT tem uma característica muito legal, que é uma emissora muito familiar. Então, vários colegas me disseram isso, o Miguel, inclusive, o Miguel, ele fez muitos amigos lá, ele depois voltava para jogar futebol, ele deve ter descontado isso aqui, porque ele ficou muito ligado ao pessoal de lá, porque o pessoal de lá é maravilhoso, tem essa coisa muito familiar no SBT. Ele falou isso na entrevista.
Então eu senti muito isso. Agora, claro que foi difícil, porque assim, do ponto de vista do ator que mora no Rio, né? O SBT, ele tem uma produção mais enxuta, entendeu? E isso também não é mal nenhum dizer, como você tem filmes de altos orçamentos, que tem dinheiro pra caramba, e tem filmes de baixos orçamentos. A gente se envolve porque a gente ama fazer e gosta do personagem. Mas, assim, em relação ao orçamento, o SBT tem um orçamento mais limitado do que a Rede Globo. Então, assim, em relação ao que você falou de ponte aérea, era mais complicado essa coisa do deslocamento, do que eles conseguiam também oferecer. Eles não tinham condições de oferecer para todos os atores passagens aéreas, motorista. Então, a coisa é uma coisa mais enxuta. Isso também faz um pouco de diferença do ponto de vista do dia a dia do trabalho. Mas nada que tenha depreciado a minha experiência. Pelo contrário, foi maravilhoso trabalhar lá. Os diretores de lá são sensacionais. E esse aspecto familiar da emissora, eu acho que ele só agrega. Inclusive, até fazendo um exercício de imaginação. Se eu tivesse talvez feito meu primeiro trabalho no SBT, acho que teria sido muito bom para mim, porque eu tenho essa característica mais familiar do teatro, de um ator que veio do teatro, de você colocar a mão na massa, de você cuidar de todo mundo. E quando eu entrei na Globo, já protagonizando, né, uma novela, que foi o segundo trabalho que eu fiz lá, depois de Sandy Júnior, porque Sandy Júnior era um organismo diferente, era em Campinas, era uma produção menor, era muito familiar também. Quando eu chego no Rio, no Projac, novela das sete, protagonista com grandes nomes da televisão, eu demorei um tempo para me situar ali. Não como ator, porque o trabalho que eu executei foi muito bacana. Eu acho que mesmo inexperiente, eu fiz um trabalho muito bom como ator. Mas o meu trabalho fora das câmeras, eu esperava ter um tipo de ambiente, de cordialidade, de amizade, não sei o quê, que não era muito por aí, não. Você tinha que chegar lá, fazer o seu negócio, ficar quieto no seu canto, até um diretor muito bacana, e eu entendo porque que ele me falou isso, mas ele falou, Daniel, conversa menos com as pessoas, você é muito simpático, você é muito amável. Fica na sua, lê o seu livro e faz o seu personagem porque você é um protagonista. Eu falei, caramba, como é que é isso? Entendeu? Hoje eu entendo que, de repente, uma coisa de me distanciar um pouco mais, mas não era eu, entendeu? E o personagem que eu fazia, o Nicolau, era um personagem apaixonado pelas pessoas, era um personagem cordial. Então eu sempre faço isso, eu gosto de trazer o perfil do personagem um pouco pro meu bastidor. Então, por exemplo, no SBT, eu lidava mais com a parte pastor do Maurício e a parte vilão eu ficava mais quieto. Então, né, a parte pastor eu ali ficava com as crianças curtindo, fiz vários amigos. A Chandra está entrando aqui também. A Chandra Baltar, uma querida, está sempre junto. Falando, tá com saudade, também estou com saudade, Chandra. Mas é isso, cara. Então, cada lugar tem a sua realidade. E a Record é aquela coisa, né? A Record ela sofreu uma mudança muito grande logo depois que eu saí. A Record que eu conheci, o Rec 9, que eram os estúdios Record, isso tudo modificou-se muito e passaram a ser produzidas as obras por produtoras, por produtoras terceirizadas, né? A Casa Blanca e outras. Então a coisa também mudou muito em relação à estrutura, em relação ao orçamento, porque o que a gente vê, né, Mas Arlindo? Pecado Mortal foi gravado em São Paulo ou foi gravado no Rio? Pecado foi gravado no Rec 9, com toda a estrutura da Record, que era meio que, vamos dizer assim, o Projac da Record, né? Então, Sim. que era onde eram os estúdios de Renato Aragão antigamente, que a Record comprou e se estabeleceu ali. Rec 9 que hoje em dia não existe mais. Tem um pedaço lá, mas as coisas são gravadas por outras produtoras. A realidade da gente, né, cara, é que mesmo antes da pandemia, agora a coisa vai piorar muito. Eu não gosto de falar que vai piorar, mas a coisa vai ficar muito mais severa. É a falta de dinheiro para a produção, né? Enquanto a gente tinha antigamente, né, produções que tinham conta, davam conta de pagar coisas e ter Verdade. mais funcionários, a coisa se enxugou muito. Então, com a Record, eu acho que muito que aconteceu foi isso. Falei, olha, é o seguinte, a gente tem tanto para produzir a novela. Quem quer produzir a novela aí? Vem a produtora, tanto que no começo, eu não lembro qual foi a produtora, isso não é nenhuma fofoca, sabida, a produtora começou a fazer e chegou no meio do processo e falou, cara, eu falei que eu conseguia fazer com aquele dinheiro, mas não consigo não, é muito pouco. Vamos rever. Porque tudo teve que ser feito de forma mais enxuta. E a gente está vivendo isso na economia, né? Eu vejo entre os Com meus amigos certeza. produtores musicais, tudo ficou mais, teve que ficar mais barato porque todo mundo está com menos dinheiro. Olha, Lívia Del Sarto, minha prima amada, acabou de entrar aqui. Livinha, que bom que você está aqui diretamente de Belo Horizonte. Muito legal. Estamos aqui E batendo um papo sobre a... depois você. A última novela que você fez, então, foi Cúmplices de um Resgate, Foi no Cúmplice SBT. de um Resgate. E Exatamente. agora, e bem recente, você participou lá em 2018, que aí já tem a ver muito mais com o que você está fazendo no momento, que é a questão musical,
você chegou a fazer parte também do corpo lá de jurados do Canta Comigo, Isso. lá, né, com o Gugu, saudoso Gugu Liberato. Como é que foi essa experiência lá, Foi Daniel? Conta muito pra legal. gente. Inclusive, eu não posso esquecer, já que você citou, e aí eu ia acabar me esquecendo, porque quando você falou a última novela, né? Eu estou me lembrando aqui, não, eu fiz alguma coisa recente. No dia 7 de julho, 7 de julho, não, que dia que a gente está? Estou falando besteira? Não, isso mesmo, né? A gente está em Nós junho. estamos em junho, final de junho. Ah, eu estava 30 aqui de na junho, agenda totalmente 29 de errado junho. aqui. Tá. Então, no dia 7 de julho, vai ao ar uma participação muito legal que eu gravei no Tô de Graça, com o Rodrigo Santana no Multishow, antigo colega da turma do Didi. Então, foi a coisa mais recente que eu fiz. Foi uma experiência muito bacana, porque mistura o teatro com a televisão. Então, o pessoal também ficar ligado aí. Já tá no ar a nova temporada do Tô de Graça. O Marcos Tardim entrou aqui, é um grande ator também, um grande amigo, que está fazendo uma experiência de peça pela internet muito legal. Mas então aí, respondendo a tua pergunta sobre trabalhar com o Gugu Liberato, foi muito legal. O Gugu, um super cordial, né? Um gentleman da televisão, uma figura incrível. E foi muito legal aquele corpo de jurados gigantesco ali, aqueles 100 jurados e muita gente da carreira artística, né? Muitos músicos. Então fiz muitos amigos, fiz parcerias profissionais também, de composição, de produção. O DJ Diego Fragoso fez um remix de uma música minha em espanhol e a gente gravou o clipe. Então, assim, foi muito legal. E você fez, tem aqui, deixa eu agradecer que é o Maurício também, Boa. acho que é Rubão Dance, né? Ah, o Tô na Maurício Rubão, área. grande coreógrafo, cara, professor de dança da minha mulher, tá sempre fazendo lives aí. Bem-vindo, Maurício Rubão. Obrigado aí pela audiência aqui na nossa live, a participação de vocês. Tem aqui, eu queria antes da gente voltar a falar da música, né? Eu queria te perguntar sobre cinema. Você chegou a fazer 2 filmes, foi isso? Cheguei a fazer dois filmes, dois longas. Um longa foi gravado no México, Eliane e o Segredo dos Golfinhos. Foi entre a novela Desejo de Mulher e... Não, foi depois de Kubanacan, na verdade. E foi por volta ali de 2005. Foi muito legal essa experiência. Ficamos Você 45 fez dias o no Fred, México. não é isso? Oi? Você fez o Fred, Era o Fred, o personagem treinador. foi o Fred. Exatamente. E ele era... Tive uma das experiências mais lindas ali, Alindo, porque como meu personagem ele era treinador de golfinhos, eu tive que fazer ali um laboratório. E eu não sei se você já teve a oportunidade, ou alguém que está aqui com a gente, dizem que os golfinhos são seres muito especiais, né? E foi uma das maiores emoções, porque quando eu fui ali atrás nos tanques, que a gente gravava num parque temático, e aí a gente foi atrás dos tanques e a Macarena, que era a treinadora que ia me ajudar, me ensinar, ela estava sentada e a cauda de um golfinho estava sobre as pernas dela e ela passando a mão. E quando eu entrei no tanque, até hoje me arrepia, quando eu entrei no tanque, o tanque são como se fossem várias piscinas, né? Com a passarela entre elas. Quando eu entrei andando, eu já vi que já veio um golfinho me acompanhando. Eu andando, aí ela olhou para mim, ela fez assim, ó, como quem diz, pode vir de mansinho. O golfinho me acompanhou e senti uma energia incrível. Ela falou, senta aqui do meu lado. Quando eu sentei do lado dela, o outro golfinho veio, colocou a cauda sobre as minhas pernas. Ela falou, passa a mão neles, que é uma forma deles aceitarem você. Que E a coisa energia boa. daquele bicho, falam que eles têm uma coisa meio de telepatia, é uma coisa indescritível. Eu me emocionei sentado ali com aquele golfinho, com a cauda sobre a minha perna, e foi uma coisa muito marcante. Esse filme foi muito gostoso de fazer, muito Foi gostoso. gravado aonde esse filme, Na Daniel? Riviera Maia, lá perto de Cancún, num resort, Nossa, que eu não vou me lembrar o nome agora. Depois, até quando tiveram grandes chuvas lá e furacão, ele foi destruído, agora já foi reconstruído. É um lugar muito lindo, uma região maravilhosa que tem pirâmides, né? Tem vários sítios arqueológicos ali, é muito lindo. deixa eu agradecer aqui a Lucimar Roberto, que está também acompanhando a gente. Tem o Bem-vindo, São Lucimar. Gonçalo aqui no Rio, o Ah, que Igor legal. Guedes também Doutor está André aqui com Eduardo a também aqui com a gente. gente. Que legal. Tem aqui a Ana Melo também com a gente, a Tati. Obrigado a vocês que estão entrando aqui na live para interagir com a gente. Lembrando que depois, você que não acompanhou o papo desde o início, a gente vai estar com esse bate-papo no YouTube e também nas minhas páginas do Facebook. Legal. Bom, falamos da novela, seriados, filmes, e vamos falar de música, que é uma coisa que você, né, tá dentro de você, e nesse momento a gente não pode
né, deixar de evidenciar isso, porque a música leva, né, uma mensagem boa, né, para as pessoas, e acho que, Sim, como a gente falou anteriormente, é um momento delicado e a gente precisa estar, na verdade, levando esse pensamento positivo, né? Eu estava lendo um pouquinho da sua trajetória e também dos trabalhos que você vem fazendo. Uma coisa me chamou a atenção, e aí eu queria confirmar com você. Agora em junho você lançou uma música chamada Prece, é isso? ah, então, eu lancei uma releitura de uma música do primeiro disco, que chama Express, e como era período de Páscoa, então eu fiz um vídeo para ela e fiz uma remixagem da música, e aí coloquei essa música no YouTube, no Instagram. Muito me chamou a atenção a letra, né? Por isso que eu fiz questão de colocar Que no nosso legal, papo, que diz assim: tem dias que eu morro de medo, né? De não conseguir chegar onde eu quero ir, de não poder capturar em palavras, eu me estatelo, me paro, me impeço, quase perco a razão e eu já nem sei o que vai ser de mim. Fala um pouquinho pra gente dessa letra, você fez na verdade, uma adaptação, foi isso? Essa na letra é verdade, sua? essa música, essa letra é minha, é do primeiro disco, um disco que chama-se Desassossego, que tem canções muito marcantes. Eu só tenho dois discos, né? Estou trabalhando no terceiro e tenho dois singles lançados depois desses dois discos, e agora vem o terceiro disco. E Prece de uma parte muito importante do disco, que aonde eu me conecto com o meu sagrado. Então, e Prece fala dos altos e baixos, né? Dos nossos picos e vales. E eu tenho muito essa questão, muita sensibilidade, né? A flor da pele. Então a gente fica sujeito a sofrer muito e também a comemorar muito. Os altos são muito altos e os baixos são muito baixos. E eu estava nesse momento muito complicado, não conseguindo escrever e não conseguindo acreditar no que fazer e como fazer. E aí eu fui dar uma caminhada aqui no Rio de Janeiro, na Pedra Bonita, que é um lugar mágico. Não sei se você ou alguém que está aqui com a gente conhece. O Roger Ferreira chegou aqui, que é um grande fã também lá de Fortaleza, um super querido que eu adoro, está sempre me apoiando. Bem-vindo, Roger. E aí Prece, eu voltei dessa caminhada na Pedra Bonita e ela veio para mim. E ela faz exatamente esse arco, né? No começo da primeira estrofe que você citou, essa dificuldade, será que eu vou conseguir capturar em palavras, ou seja, compor ou atuar, né? E depois, sempre quando a queda acontece e a dor é presente, sempre tem algo bom me esperando na esquina. A crença vacila, mas eu tenho a visão. De repente, inspiração, que loucura. E eu acho que acho que é o raio divino, seja lá, eu sempre digo isso nos shows. Eu sou extremamente religioso, apesar de não dizer que eu tenho uma religião, porque eu acredito sim em Deus, mas Deus para mim, como eu disse naquele rap no começo da nossa conversa, Deus, Alá, Buda, para mim todos são o mesmo Deus, essa energia divina, essa energia resplandecente, que ela começa e tem origem para nós aqui dentro da gente, né? Porque sem o nosso Deus interior a gente não se comunica com o Deus. Então, Prece fala desse lugar para mim, muito precioso, legal você citar, e ela é dedicada no disco a Santo Antônio, porque eu trabalhei com a Glória Menezes, que a gente comentou aqui, e a Glória Menezes me ensinou uma oração muito, muito linda, que ela passou a fazer parte da minha vida. E se você me der licença, eu queria dizer a oração aqui, porque eu acho que ela vai fazer muito bem. Com certeza. Ela é mais ou menos assim: se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Foge a peste, foge o erro, foge a morte. O fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são. Recupera-se o que foi perdido, conquista-se o novo, o desejado e o merecido. Rompe-se a dura prisão. No auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Digai-nos os que o viram, digai-nos os paduanos, porque é Santo Antônio de Pádua. E se você for perceber na letra de Prece, eu peguei algumas orações, algumas frases da oração a Santo Antônio e coloquei na música, com pequenas adaptações. E no disco eu dedico essa música a Santo Antônio e digo que é dedicada ao sagrado, ao que cada um mais acredite, né? E para mim, Santo Antônio, porque essa oração me emociona muito, porque todos os momentos da minha vida que eu queria muito alguma coisa, eu agradecia através dessa oração e eu pedia. E eu até tive
como é que eu vou dizer? Da mesma forma que eu coloquei lá o rap para Roberta Miranda, né? Essa ousadia. Eu também tenho duas frases na oração do Santo Antônio que eu pedi permissão a Deus e aos anjos para colocar, porque diziam muito para mim. Então eu fiz esse acréscimo também na oração, quando eu digo que você conquista-se o novo, o desejado e o merecido, porque era só rompe-se a dura prisão. E como eu sempre pedia alguma coisa nova, né, quando eu queria um trabalho, alguma coisa, então eu coloquei essa frase, e essa oração ela tá muito ligada à música prece. Agora, você falou uma coisa, já tinha falado a respeito disso lá no início do papo, e agora citou mais uma vez esse trabalho que você, né, de dividir o palco com uma grande artista, né, com uma mulher realmente que tem uma história também na arte, né, na cultura do nosso país, que Mágica, agora é Menezes. mágica. E eu tinha assim, eu não posso esquecer de falar desse assunto, porque a Glória, por mais que eu não conheça ela pessoalmente, mas eu tenho uma referência dela, assim, eu quero te ouvir a respeito disso, como é que é contracenar, como é que é realmente dividir, né, um trabalho assim no palco com ela. Mas uma pessoa que me fez, inclusive, durante um bom tempo da minha carreira, sempre me incentivou no jornalismo e na comunicação, e ela tinha um contato, ela tinha uma gratidão enorme pela Glória e pelo Tarcísio, que é a saudosa atriz Neuza Amaral. Hum, Neuza, inclusive, morou aqui em Araruama, saiu do Rio para poder adotar aqui a cidade, né? Pra, assim, de viver a grande parte da vida dela aqui, né? Depois teve que retornar para o Rio por causa da saúde e tudo mais, a pedido da família. Mas ela lançou, né, lançou dois livros falando um pouco da trajetória, da carreira, e ela cita essa relação que ela teve, não só com o Tarcísio, mas com a Glória, né? Assim, de extrema amizade e de solidariedade, Daniel, o quanto eles foram solidários quando ela mais precisou na vida dela, que no legal. início, né? Então, assim, quando você fala da Glória Menezes, eu lembro dela porque foi uma pessoa que marcou muito a minha trajetória, mas que me emociona quando eu falo dela, me emociona muito, porque é uma mulher que deixou também um legado, né? Infelizmente, nos últimos momentos de carreira, foi muito abandonada pelas emissoras de TV, pela mídia, né? Mas ela sempre foi muito forte. E deixou, e me passava essa informação, né? Ela conversava muito comigo e me Aham. falava da Glória. E eu queria assim saber de você que teve essa oportunidade, né? Essa grande oportunidade de contracenar com a Glória Menezes. Como é que foi isso, sabe? Como é que foi isso para você como Muito ator? legal. Muito legal. Tanto foi a primeira peça como ator formado, né? E então foi muito mágico porque eu estava lá na Cal e eles chamaram os atores para fazer testes para personagens da peça, os personagens já, o enfermeiro, o professor, os personagens que iam fazer alguns personagens, né, de apoio. E eu passei nesse teste, que foi no Teatro do Leblon, e o Diogo Vilela já estava lá dirigindo o teste. E foi muito bom, porque era a primeira direção do Diogo Vilela, que é um grande artista, um grande ator, uma grande pessoa. Então, o aprendizado para mim, com o Diogo e com Glória, você vê a oração que eu trago para minha vida toda, ela que me ensinou, ela dizia essa oração todos os dias antes da peça. E eu digo essa oração todas as vezes que eu vou me apresentar, seja cantando, seja fazendo teatro. Então, ela deixou esse legado e, como pessoa incrível, uma pessoa de uma índole muito forte em primeiro lugar para ela, a arte. Então, isso foi muito legal, a gente se identificou muito e ela me ensinou muito, porque no palco mesmo, ela dizia, como eu sou muito alto, né, eu tenho 1,91 m, e a primeira cena da peça eu era um enfermeiro e ela estava na cadeira de rodas, porque ela fazia uma professora de literatura com câncer metastático já no final. Então, uma peça assim, só de pensar dá vontade de chorar. Uma peça linda, 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 linda. E aí eu estava ali, sendo aquele enfermeiro um pouco frio, só que quando eu ia falar com ela, por eu ser muito cordial e ter essa coisa, eu me abaixava um pouco, eu me dobrava, me curvava. E ela sempre falava para mim, não se curve, porque você fica feio no palco. Uma coisa é a vida real, outra coisa é o palco. Fique no seu eixo.
Então, às vezes, a peça começava no começo da temporada e quando eu ia me curvar, ela com a mão que a plateia não enxergava, ela fazia assim para mim, não, não. Aí eu ficava ali durinho teve um momento muito, muito, muito bonito, porque ela era muito severa e a severidade dela só para o bem da peça, para o bem dos profissionais e nós que éramos profissionais em formação. Eu tinha acabado de sair da Cal, então ela foi responsável por me moldar apesar de eu já ter ficado 5 anos viajando com teatro, mas eu estava ali com uma grande estrela, com grandes estrelas, né? O Diogo Vilela, ela e os outros atores da peça, pessoas que já viviam daquilo há muito tempo. Então ela moldou muito a gente, que éramos 4 atores jovens ali fazendo esses personagens, né? E ela era super severa sempre, com horários, com tudo. E quando eu passei para fazer o Cambaio, que foi aquele musical que eu te falei que mudou a minha vida, por causa do Cambaio eu fui fazer televisão, que eu fiz o protagonista, era a direção do João Falcão, músicas do Chico Buarque, Dedo Lobo, direção musical do Lenine. Quando eu passei para o Cambaio, eles iam com a peça para Portugal. E eu falei, eu preciso contar para a Glória que eu vou sair da peça. E eu achei que ela fosse me dar uma bronca. Por causa da severidade dela, eu achei que ela fosse ficar chateada comigo. Que ela fosse dizer, poxa, você vai deixar a peça? Porque eu, Daniel, na época, eu teria essa atitude com quem estivesse comigo. Porque aquilo ia me causar um desconforto. Menos um ator, vou ter que ensaiar outra pessoa. Aí eu fui ao camarim dela. A gente convivia, jantava sempre juntos, mas aquela coisa de respeito e tudo. Falei, Glória, eu queria te contar uma coisa. Eu não vou, mas eu fiz tudo certinho, né? Mandei uma carta para a produção e tal. Mas eu queria contar para você que eu vou me desligar do espetáculo. Eu queria agradecer a você por tudo que você me ensinou. E ela pegou na minha mão e ela falou assim, meu filho, ficou até emocionado. Ela falou, meu filho, Deus te abençoe no seu caminho. Vai com Deus. Faça o seu caminho. Então, eu achava que ela fosse, de repente, falar, poxa, mas você vai sair da peça e tudo. Mal sabia eu, né? Hoje em dia a gente sabe como é que os atores do teatro, as pessoas que têm tanto a ensinar para nós, mas eu, na minha pequeneza, no meu egoísmo, achei que ela fosse, de fato, falar, poxa, mas você vai sair da peça, você vai me abandonar, ou você vai deixar o espetáculo, você vai... E ela pegou e falou, meu filho, vai com Deus, tem uma linda carreira e tudo que eu desejo para você. Isso fica para sempre guardado na memória, Para né? sempre, para sempre. Né? Eu acho que isso. Você falou uma coisa muito interessante, porque é uma revelação também, né? Porque, na verdade, me fez lembrar semana passada, eu conversava aqui até com a Nina de Pádua, atriz, né? Também já trabalhou na Record, e ela falava de algumas coisas, umas passagens também interessantes, porque da mesma forma que isso ficou marcado, né, para você, é, é, são oportunidades que a gente não pode, de repente, né, deixar de abraçar. Sim. Né? E ela contou um episódio muito interessante que tinha a ver com o Chico Anísio, quando ela participava do programa que era, na verdade, a sensação, né, naquela época, que era o programa dele, né, do Chico, e que Aham. ele fazia ela fazia uma personagem que era jornalista, né, e que ele conversava, né, ele chamava ela como correspondente em algum lugar. Ah, que legal. Isso, isso foi marcante na vida dela. Só que o que aconteceu? Na verdade, depois de ela ter gravado várias vezes essa personagem, já está inserida no programa, ela recebe o convite para fazer a última novela de Janete Claire. E ela não podia Uau, recusar isso. uau. Então ela acha, eu acho até interessante, porque a gente tem uma história, né? Na verdade, mesmo que isso vá para um livro no futuro, não só você, mas ela também, como atriz, que isso vai ficar para sempre, não só na memória do artista, mas para quem acompanha realmente, né, a Ah, televisão. Porque ela falou, eu não podia recusar o convite. E eu nunca tive a oportunidade depois de chegar para o Chico e falar para ele, poxa, né, você ficou triste por isso, né, porque eu larguei a personagem para poder ir para a ah, novela, mas ah, você já foi diferente. Você, na verdade, teve o apoio total dela, da Glória, né, para ah. poder né, fazer um outro Seguir. trabalho, um novo É. trabalho. Né? E Isso depois é muito interessante. depois ainda encontrei com ela porque ela sempre corria na praia, aqui na Barra. Eu morava mais ou menos perto também de onde ela tem um apartamento há muitos anos e ela sempre passava correndo por ali, porque ela sempre faz muito exercício, é muito disposta, né? Inclusive, precisamos saber dela, onde é que ela anda, que faz tempo que eu não tenho notícia, Sim, deu maior saudade. E aí sim. ela passou correndo, eu estava fazendo a novela O Desejo de Mulher, e estava super em evidência, né? Porque estava protagonizando a novela, então era assim um momento de estar em muita evidência.
E ela veio com o mesmo carinho e ela falou: meu filho, que bom que você está indo bem, segura firme, vai na carreira, tenha atenção e tudo, porque é muito desafio. E falou algo assim, bem rapidinho ali na praia, mas dando esse incentivo. Ó, cheguei diretamente de Santo Antônio de Lisboa, Piauí, para te prestigiar, Daniel. Muito obrigado, Que coisa boa. Maria Lídia, muito obrigado. Gente à frente também que chegou a tempo aqui, muito obrigado. Gente à frente também está sempre comigo. Celi Maschi, que tinha comentado aqui Tem também. Sandra Lorenzetti aqui também com a gente. A Carla, né? Terapia online também. Maria Lídia está aqui. Que legal. Agradecer, Carol. A Lagra, que é a Valéria, que é uma grande advogada de São Paulo, que eu cantei no aniversário dela, a gente ficou muito próximo, ela também está sempre junto, muito bom ter você aqui. E É Silvia Silvia Serra, Santa Serra que está Catarina, que aqui. legal, Isso gente à aí. frente. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui também interagindo com a gente. E, na verdade, lembrando que você que não assistiu desde o início o nosso papo, a gente vai estar colocando depois no YouTube e também nas redes sociais do Facebook. Mas, Daniel, você, voltando à música, voltando né, a esse trabalho que você desenvolve, você falou que tem dois trabalhos, né, fonográficos e vai lançar mais um, né, em breve. Uhum. O Desassossego é o primeiro trabalho ou o segundo? Primeiro trabalho. Primeiro trabalho. É nele que você tem, na verdade, 11 músicas e a maioria delas são composições suas? Isso, nos dois projetos, até no Desassossego, eu tenho parcerias com o Paulo Gouveia, e tem algumas músicas só do Paulo. E no Mãos e Palavras, que é o segundo disco, eu tenho duas músicas só que eu não escrevi, que é a Acontecimentos, da Marina Lima, que eu regravei, e o Pense Muito Bem, que é de grandes amigos, grandes compositores, Thiago Mocotó, Emerson Esperandio, Gabriel Lopes, que é uma música que virou um pouco uma identidade para mim, porque é a música que ficou mais marcante do segundo disco, é uma música que tem uma mensagem que eu me identifico demais, então que é do segundo disco. Mas as Qual é o outras título canções... dessa música? Oi? Qual é o título dessa música? Pense Muito Bem. Sim. A gente tinha até uma pergunta aqui de um internauta exatamente sobre isso, perguntando qual é a música que você mais gosta de todo esse repertório, ou a que mais marcou você. Seria essa? Não, é muito difícil, cara, porque eu acho que assim, cada uma tem marca de uma forma, né? Penso muito bem, como eu falei aqui, é importante porque ela eu acho que é o representante assim maior, é a música que é o vídeo que tem mais acessos no YouTube, o clipe que tem bastante acessos, a música que as pessoas pedem. Eu também toco, eu tenho um projeto, né, de música cover, que é o show que eu faço mais viajando, festas, empresas e tudo, que chama Del Sarto Live, que é uma mistura de música eletrônica com música ao vivo. Então eu produzo as bases, solto as bases como se fosse um DJ, só que cantando e tocando ao vivo. E no Del Sarto Live eu canto Pense Muito Bem, canto também o Pra Quem Sonha, que é uma música com Everton Castro, um grande cantor, compositor, fez The Voice. Você já viajou com esse projeto, né? Estou viajando O direto com o Del Live, Sarto Live. você tem viajado Já há direto com algum ele. tempo fui para Miami, fui também fazer casamento na Europa, o show da Lagra, que estava aqui, a Valéria, também foi com o Del Sarto Live. Então, um show muito para cima, muito dançante e cheio de energia positiva. Então, assim, cada música, respondendo a tua pergunta, cada música ela tem um significado muito grande, né? Recentemente, desafiado por um grande amigo, que virou um grande amigo, da Jovem Pan de Goiânia, seu colega comunicador, o Marcos Vinícius. Ele tem um show diário, o show da manhã, e ele me desafiou a fazer uma música para as mães. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa música. Foi uma música que me emocionou demais, porque eu fiquei durante 7 dias atrás dessa música, porque tinha que ser algo grandioso, né? Não queria fazer algo banal, porque falar de mãe, né? Da minha mãe, das mães, era uma coisa muito importante. E conseguir realizar aquilo da forma que eu gostei muito da música, então ela está fazendo muito sentido para mim agora. Então, cada música, a gente falou aqui de Prece, tem Beijo, que é uma música do Paulo Gouveia, que está no primeiro e no segundo disco. Eu quis regravar o Beijo, porque com uma outra roupagem. Então é difícil assim a gente dizer. Agora, o Super-Homem ao Avesso, eu acho que se a gente for citar uma música a mais marcante assim da minha carreira como compositor, é o Super-Homem ao Avesso, porque é uma música que ela tem uma coisa curativa de ter ajudado muita gente. Não sei se você já teve algum contato com essa música, se você viu ela por aí no repertório, na pesquisa que você fez, mas ela é uma música muito, muito forte, assim. Então,
Tem muita gente que sempre me escreve dizendo, poxa, eu sempre ouço essa música quando eu tô triste, ou ouço essa música para malhar, ou eu ouço... Tinha uma contratante nossa da Eu não prefeitura. ouvi essa, mas a prece me chamou muita atenção. Elas são muito do mesmo universo, que é esse universo de superação e da gente olhar para si, né, e se conectar com o nosso herói interior. Até, inclusive, acho que valia a pena, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas acho que valia a pena até de terminar com ela. Isso, está quase terminando já a live, estamos já há poucos, né? Tem poucos minutos para a gente encerrar. E eu quero, já antes da gente ouvir, né, essa canção, eu quero te agradecer imensamente por aceitar esse convite Obrigado. aqui para estar com a gente, né, batendo esse papo, falando da sua carreira, né, falando da sua trajetória, ainda mais nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, né, de Aham. isolamento social. Eu quero convidar todos vocês que estão assistindo, que vão assistir esse papo no YouTube, na rede social, que curta, comente e acompanhe o trabalho também do Daniel. A gente quer muito receber você na região dos Lagos em breve, depois dessa pandemia. Também Né? quero Quem muito sabe aqui em ir, Araruama, fazer um show aqui na região dos Lagos. com Queremos certeza. muito. Né? E te agradecer por aceitar esse convite, né, para estar Obrigado. aqui batendo esse papo na noite de hoje, essa segunda-feira, noite especial do dia 29, né, dia de São Pedro. São Pedro. E é verdade, é de São Pedro. Então, muito obrigado por aceitar esse convite e deixo você à vontade para você cantar um sucesso aí desse seu repertório, né, Obrigado. do seu trabalho. Obrigado, querido. Foi muito bom falar com você, admiração por você, pela sua pessoa, muito legal. Obrigado pelo convite. E todo mundo que estiver aí, chega junto depois lá nas redes, tanto do Arlindo Júnior quanto do Daniel Del Sarto. E eu vou terminar com o Super ao Meu Avesso, então. Não, e curtir, e vocês que estão acompanhando a gente, seguir lá o Daniel, porque ele está sempre colocando uma coisa nova lá na rede social e no Instagram. E se terminar, depois eu faço mais uma palhinha lá no Visto a capa e toda a fé, miro o alvo e vou no susto. Meu destino é o que eu quiser, giro o mapa e mudo o curso. Cada dia é um novo nó que eu desato a muito custo. Só cada um aqui sabe o tamanho dos seus nós. Por ser viajante só, água e olho andam juntos. Cada montanha nova que eu quiser cruzar, tem chuva forte e neblina pra enfrentar. E a sensação que um novo mundo conquistei. A gente estava ali na live com o Arlindo Júnior, trocando uma ideia super legal. Ai, Arlindo Júnior, que legal, tá aqui. Pô, Arlindo, muito obrigado pelo papo maravilhoso. Foi show de bola. E aí eu liguei aqui a live pra gente terminar a música, o Super ao Meu Avesso, pra não ficar pela metade. Dani, não se lembra de mim? Assisti a sua live no meu antigo celular. Que bom, Castro Fefe Castro. Então, gente, eu vou seguir aqui com o Super ao Meu Avesso, agradecendo o Arlindo Júnior mais uma vez. E vocês conferem o papo que eu tive com o Arlindo Júnior nas redes sociais do Arlindo Júnior, todas, YouTube e também no Instagram. Grande prazer, Arlindo. O prazer foi todo meu. Superou meu avesso então aí pra você conhecer. Cada montanha nova que eu quiser cruzar, tem chuva forte e neblina pra enfrentar. E a sensação que um novo mundo conquistei desaba incessante em cada pódio que eu pisei. Todo homem tem suas montanhas para subir, não é mesmo verdade? Só cada um é que sabe no fundo de si o quanto custa levantar do chão depois de cair e prosseguir a sua escalada. Muitas vezes tem desaparecido um tanto da confiança, depois de tanta porta fechada na cara, joelho e canela ralada. Mas eu canto hoje sempre e continuarei cantando até o fim, para uma parte nossa que guarda uma força sagrada que vem. Não se sabe de onde essa força vem ou
como ou quando, mas ela existe e vem, e quando ela vem, nossa, não se intimida por absolutamente nada. E faz surgir em nós os super-homens, nós, os super-homens sem capa, os super-anjos do dia a dia que vestem uniforme branco, roupa de palhaço ou sapatilha de bailarina, curadores do nosso espírito que tem microfone ou pincel nas mãos, ou são artistas de pena, papel e tinta, super-heróis disfarçados de simples seres humanos que se esforçam e vencem as tais montanhas e fazem voar os nossos pensamentos, alegram, emocionam, acalmam os nossos tormentos, fazem a gente rir quando a gargalhada é necessária, fazem a gente chorar quando o nó está preso na garganta. E acima de tudo, Correia Barbosa Fernando fazem a gente acreditar mais uma vez, levantar e prosseguir a escalada. E a cada passo mais seguro que eu dou, a corda bamba dança menos sob os pés. A insegurança, o futuro, isso passou. E aquela montanha não era assim tão alta, não. Deixa eu ganhar a minha verdade, deixa eu ficar à vontade, deixa eu seguir o meu caminho, deixa eu aprender sorrindo. Não vem cobrar velocidade, a direção é que vale. Não vem cobrar velocidade, a direção é que vale. Yeah, 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 oh, yeah, 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 oh. Visto a capa e toda a fé, medo, angústia eu esqueço. Visto a capa e toda a fé, super-homem ao avesso. Visto a capa e toda a fé, super-homem ao avesso. O herói que a gente precisa estar bem dentro da gente. Só a gente se conciliar com a gente, com ele, que a gente tem dentro de nós essa força, que o super-herói de você que está aqui escutando esteja sempre desperto. Lipe Soares, Fefe Castro, obrigado. Bom que você gostou. Lúcia Venturi, que mandou uma mãozinha aqui. Fefe Castro, Tanael, Correia Barbosa Fernando, obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Washington Salvador. Então, já que estamos aqui, Roger Ferreira, Paulo Pacheco, meu irmão, que saudade. Arlindo Júnior. Gente, Arlindo Júnior aqui, que está acompanhando aqui, estava batendo um papo comigo super legal. Então, queria agradecer e queria convidar vocês aqui para seguirem o Arlindo Júnior _Lagos, um jornalista lá da região dos Lagos, e foi muito legal ter esse papo. Então, sejam bem-vindos, e já que a gente está aqui, vou continuar um pouquinho mais com música, não muito, porque eu preciso jantar, comer alguma coisa, mas vamos continuar um pouquinho com música aqui. Que bom, Fefe Castro, que você estava lá. Quem quiser pedir alguma coisa, também peça. E eu vou aproveitar para fazer prece, já que o Arlindo comentou. Tem dias que eu morro de medo de não conseguir chegar aonde eu quero ir, de não poder capturar em palavras. E eu me estatelo, me paro, me impeço, quase perco a razão. E eu já nem sei o que vai ser de mim. Quando a queda acontece e o fim é presente,
sempre tem algo bom me esperando na esquina. A crença vacila, mas eu tenho a visão. De repente, inspiração, que loucura. E eu me impertigo, eu exalo 1000 versos e falo com Deus do mundo bom, da perfeição que alguém criou em nós. Sempre faça a sua parte para tocar seu sonho. Vale a intuição, brigar pela arte com amor e coragem torna o enfermo são. No auge do furacão cede o mar revolto e eu me emociono, eu sorrio pra vida e até falo com Deus do mundo bom, da perfeição que alguém criou em nós. Marquesaria, bem-vindo. E eu me emociono, eu sorrio pra vida e até falo com Deus do mundo bom, da perfeição que alguém criou